pessoal, novamente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Nossa segunda aula, né? Demorou bastante para gravar. Nós estamos no recesso, né? Nesse recesso que o governo resolveu antecipar para tentar minimizar esse problema aí de a falta de aula, né? De aulas dentro do nosso período letivo que está bastante prejudicado. Bom, então nós vamos dar continuidade aí ao nosso curso de física. O assunto agora é trabalho de uma força elétrica em um campo uniforme, não é? E, claro, pode ser num campo qualquer, tá? Então eu escrevi aqui algumas coisas já para adiantar, né? Então aqui está. Já sabemos que a força elétrica é o valor da carga de prova multiplicado pelo campo elétrico, onde ela está mergulhada, né? Força elétrica que age em quê? A força elétrica que age em quê? Essa aqui é uma carga de prova. E lembrando que o trabalho entre dois pontos considerados aqui, ponto A e ponto B, é a força multiplicado pelo deslocamento entre esses pontos, A e B. Então, trabalho, como F é Q vezes E, no lugar de F eu substituí por Q vezes E, vezes deslocamento entre A e B. Então, eu chamei aqui de equação número 1. Então, aqui nós temos nossa primeira equação. Aqui eu fiz uma representação de um campo elétrico uniforme, linhas paralelas, né? O campo está da esquerda para a direita. Nesse campo existe uma carga de prova que está se deslocando do ponto A para o ponto B. E sobre essa carga, né, atua uma força elétrica no mesmo sentido do campo. Nesse caso, nós temos aqui um trabalho motor. Não é? Então, aqui do lado, eu quis fazer uma observação, não escrevi observação, mas entendo o que é isso. Ó, isso aqui, essas linhas azuis, não é campo elétrico, na verdade é deslocamento. Né? Ele está dizendo o seguinte, que são caminhos. Né? De A até B, a partícula carregada pode fazer esse percurso, esse do meio, esse aqui de baixo, que não vai mudar em nada, né? O trabalho, né, sobre o realizado aqui pela carga aqui. Então, o trabalho não depende da trajetória. Não depende. O importante é a distância entre A e B. Se o caminho for reto, esse curvo aqui de baixo, ou de cima, fizer outras, né, outras formas aí de deslocamento, o importante é a distância entre A e B. E aqui eu já introduzi, né, mais outro conceito, que é DDP. D de diferença, esse D, né, ou preposição, e P de potencial. E essa diferença de potencial é designada pela letra maiúscula U. Né? U. E U nada mais é do que a diferença entre o potencial elétrico no ponto A menos o potencial elétrico no ponto B. Aí eu escrevi aqui embaixo, a relação trabalho por Q, isso aqui é a carga de prova, o valor de Q, a relação de trabalho entre A e B e Q é chamada de DDP, ou seja, o nosso U, e é denotada por U, né, que é igual a potencial no ponto A menos o potencial no ponto B.
que é igual, não é? Olha lá, que é igual. Essa relação, trabalho entre A e B dividido por Q. Como o trabalho entre A e B, olha, trabalho entre A e B é Q vezes E vezes D AB, então no lugar do trabalho entre A e B eu escrevi Q vezes E vezes deslocamento entre A e B. Evidentemente que cancela esse Q com esse Q, o que sobrou? E vezes deslocamento entre os pontos A e B. Logo, U, que é a diferença de potencial, é E vezes D de AB. Porque, ó, U é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Então, U é igual a isso. A diferença de potencial é o valor do campo elétrico multiplicado pela distância entre os pontos A e B. Né? Então, U é igual ao campo elétrico multiplicado pela distância dos pontos A e B. E aqui eu chamei de equação número 2. Está aqui o êxodo romano. Lembrando que, já vimos antes, né? O campo elétrico é o resultado da multiplicação de K0, né? Que é a constante eletrostática universal, aquele 9 vezes 10 elevado a 9, aquela coisa, né? Que multiplica Q dividido por D. Esse Q é a carga geradora do campo. Esse Q minúsculo é a carga de prova, dividido por D, né? Então, porque que D é esse? É a distância entre a carga geradora do campo e o ponto medido, né? Ou seja, VA menos VB, né? VA menos VB note que VA, observe aqui, ó, VA, você pode fazer a substituição, né? Como é K0 vezes Q dividido por D, então, VA menos VB é K0 vezes Q dividido por DA menos K0 vezes Q dividido por DB. Não é? Se considerarmos que DB tende a infinito, a distância, né, do ponto B, a carga Q tende a infinito, o que acontece aqui? Se dB tende a infinito, Q dividido por um valor infinito tende a zero, K0 vezes zero é zero, o que sobra? Sobra apenas V de A, que é igual a K0 vezes Q dividido por dA. Aí eu chamei de equação número 3. Eu quis, dessa equação, encontrar essa relação aqui, ó. Então, se eu tenho que o valor da diferença potencial é o campo elétrico multiplicado pela distância entre os pontos A e B, o que eu fiz? Eu multipliquei ambos os lados da igualdade por Q e ficou Q vezes U igual a Q vezes E vezes distância entre A e B. Ora, Q vezes E vezes distância de A e B é trabalho. Então, no lugar disso aqui, é trabalho. Então, trabalho é igual, trabalho entre os pontos A e B é igual a Q vezes U. Tá? Então, isso aqui é a nossa quarta equação. Ok? Vou dar uma pausa no vídeo, daqui a pouco a gente volta para poder fazer um exercício. Bom, voltamos agora para resolver esse exercício, que diz o seguinte. Exercícios, mas por enquanto só vai ser um exercício, depois faremos mais alguns, né? Considere o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, não existe esse pela, né? Pela carga, vamos para esse por, deixar pela mesmo. Então, vamos ajeitar aqui, né? Ficou estranho.
Considere o campo elétrico gerado pela carga pontiforme Q com valor de 1,2 vezes 10 a menos 8 coulomb. Determine, item A, os potenciais elétricos em A e B. E o item B, o trabalho da força elétrica que age sobre Q. De 1, aqui é um número 1, viu? Está mal feito, mas é o 1 aqui. De 1 microcoulomb ao ser deslocada, né, essa carga, de A para B. Então, de A para B. Ok? Então, vamos lá para o item A. Se a gente consegue responder aqui, aqui mesmo. Vamos ver se dá para a gente fazer. Resposta, né? O que ele quer? Os potenciais elétricos em A e B, não é? Então, isso é fácil, né? Só usa a fórmula. Então, V de A vai ser igual a K0, que multiplica Q dividido por D de A. Né? D de A. Que D de A? A distância entre A e Q. Então, só é substituir agora os valores. K0 a gente já sabe que é 9 vezes 10 a nona, né? Então, 9 vezes 10 a nona. O valor de Q é 1,2 vezes 10 a menos 8. Vai ficar 1,2 vezes 10 a menos 8, dividido por a distância entre Q e A é 0,4. Então, 0,4. Isso aqui vai dar igual, né? Vai dar igual, uma seta assim, mas não é bem apropriado, mas... E 9,10 a nona vai permanecer, né? A gente, 10 a nona, vezes 1,2 dividido por 0,4, dá 3, né? Então dá 3 aqui, 10 a menos 8. Isso vai dar igual, né? 9 vezes 3, 27. 27, 9 menos 8, 1. Então, vezes 10, que é igual a 270 volts. Então, o potencial em A é 270 volts. Agora, vamos ver o valor de VB, o potencial em B. Então, vai usar a mesma expressão, só que em vez de distância de A até Q, vai ser a distância entre B e até Q, né? Então, vai ficar como aqui? Vai ficar... já vou colocar a numeração, não vou mais repetir a expressão, tá? Então, vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 1,2 vezes 10 a menos 8, dividido por 0,6. Isso vai dar igual 9 vezes 10 a nona, eu vou repetir aqui, 9 vezes 10 a nona, vezes 1,2 dividido por 0,6 dá 2, né? Então, vezes 2, vezes 10 a menos 8. Isso vai dar igual a 9 vezes 2, 18, né? Aqui 10 a nona vezes 10 a menos 8 vai ficar 10. 18 vezes 10, 180 volts. Então, aqui, 180 volts. Então, está respondido, portanto, o item A, né? O potencial em A é 270 volts, o potencial em B é 180 volts. Note que quanto mais afastado da carga geradora do campo, o potencial é menor. Agora o item B. Qual o trabalho da força elétrica que age sobre Q de 1 microcoulomb ao ser deslocada de A para B? Vamos usar aquela expressão, não é? Que o trabalho entre A e B vai ser igual a Q vezes o... Deixa eu consertar o nosso U, que está mal feito, né? U, que é igual a Q
Quem é U? U é a diferença de potencial, né? Então vai ser o valor de VA menos VB, que vai ser igual, portanto, o valor de Q foi dado, né? 1 microcoulomb, lembrando que micro quer dizer 10 a menos 6, é um prefixo, então vai ficar 1 vezes 10 a menos 6, vezes tensão no ponto A é 270, menos 180 dá 90, né? Então, vezes 90. Quanto é que dá essa conta aí? A gente pode dizer que 90 vezes 1 é 90, vezes 10 a menos 6 joules, né? Deixa eu consertar o 9 que está muito feio. Não melhorou muito, né? Então, vamos escrever aqui em notação científica. Vai ficar 9, vou dividir por 10 aqui, então vai ficar 9. E ao multiplicar 10 a menos 6 vezes 10, vai ficar 10 elevado a menos 5. Trabalho é dado em joules. Pronto, aqui um J, né? 9 vezes 10 a menos 5 joules, ok? Então, por hoje é isso aí. Depois gravaremos mais exercícios resolvidos, ok? Obrigado pela atenção e vamos seguir nosso curso normalmente. Valeu? Tchau.